Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita fácil e deliciosa para você comer com sua família ou vender e fazer uma grana extra. Uma massa básica para empadas e 3 sabores de recheios deliciosos: frango cremoso, queijo com presunto cremoso e bacalhau cremoso. E fica comigo até o final, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu vou te ensinar, tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Você pode temperar com o tempero de sua preferência. Aqui eu tenho 700 gramas de filé de peito de frango, 1 colher de sopa de limão pepper, 2 colheres de sopa de caldo de legumes, 3 colheres de sopa de vinagre e 1 colher de sopa de colorau. Agora eu vou tampar e vou deixar descansar aqui por 20 minutos, para que o tempero pegue bastante aqui na carne de frango. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora eu vou colocar água até cobrir e vou levar para cozinhar. O frango aqui já está completamente frio. E quando ele está bem cozido, é fácil de fazer isso aqui, olha. Quando você for fazer isso, use luvas, porque um dos recheios que estraga muito fácil é o de frango. Então, sempre trabalhe com luvas em suas mãos, quando você for pegar o recheio. Observe que esse recheio é um recheio seco. Tá vendo? Totalmente seco. Eu vou lhe ensinar como fazer uma misturinha. Aqui nessa xícara eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu vou colocar aqui no caldo. Aí você pode estar aí pensando, quanto de caldo tem ali? Pessoal, em média aqui tem 200 ml de caldo. Olha só como ele fica. Agora eu vou levar essa misturinha para cozinhar no fogo baixo. Olha só a textura, essa aqui, ó. Bem líquida. Agora eu vou adicionar 10 azeitonas cortadas em cubinhos, 2 colheres de sopa de tomate seco e opcional salsinha ou cebolinha. E aqui eu não preciso levar mais para o fogo, tá? Olha só que recheio cremoso, maravilhoso, com ingredientes que você tem aí na sua casa. É só a forma de fazer, somente. Reserve e vamos para o próximo recheio. Aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado. E essa é uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Quando você for fazer a sua produção de empadas com recheio de bacalhau, não dessalgue o bacalhau no mesmo dia da sua produção de empadas. Você já tem que deixar o bacalhau dessalgado. E cada pessoa tem um jeito particular de dessalgar o bacalhau. E se você quer saber como eu dessalgo, eu já mostrei aqui no vídeo pastelzinho de forno de bacalhau. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Lá eu mostro passo a passo de como fazer a dessalga. Aqui eu tenho uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador e um dente de alho ralado no lado mais fino do ralador. Vou finalizar com cebolinha e tomate seco. Vou refogar aqui com 3 colheres de sopa de azeite. Primeiro eu vou refogar esses dois e vou colocar o bacalhau. Olha só, totalmente refogado, mas ele está um recheio solto. E eu preciso da cremosidade. E é segredo nosso, não conta pra ninguém não, viu?
Aqui eu tenho uma colher rasa de sopa de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa de tempero tártaro e uma colher de sopa de leite de coco em pó. Esses dois ingredientes aqui, vocês compram em casas de especiarias. Olha só, leite de coco é em pó, em casas de especiarias. O tempero tártaro também, em casas de especiarias aqui, ó, tempero tártaro. E esse tipo de tempero, ele é maravilhoso para você colocar em peixes, camarões, fica assim maravilhoso. Ah, Edva, mas eu não tenho. Então use um tempero aí de sua preferência. Tenha cuidado com sal, porque esses temperos prontos, eles já vêm com sal. Mas o tempero tártaro, ele não tem sal não, tá? E o leite de coco em pó, eu vou usar com 150 ml de água. Se você não encontrar aí na sua cidade leite de coco em pó, você vai tirar esses dois ingredientes aqui e vai colocar 150 ml de leite de coco de garrafinha. Fica maravilhoso. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que todo esse líquido aqui fique envolvido no bacalhau e vai ficar um recheio cremoso. O nosso recheio já está no ponto. Observe aqui que todo o líquido já está envolvido aqui no bacalhau. Desligue o fogo. Agora eu vou finalizar com o tomate seco e cebolinha. Não vou levar mais para o fogo, não tem necessidade. Agora cubra com um plástico e espere esfriar. E não se preocupe que o plástico, ele não vai derreter. Por que que eu tenho que cobrir? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Agora vamos para o próximo e último recheio. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. Eu vou passar no processador grosseiramente. Mas se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Tenha o cuidado para não virar uma pasta, é só pulsando, ou o ralador. Agora, a dica que eu lhe dou é que você compre em pedaços. Por quê? Fica melhor, olha só. Para você fazer isso aqui. Agora eu vou processar. Mais um recheio pronto. Essa receita, ela é muito fácil de fazer, é uma massa básica para empadas. Você só tem que prestar atenção no modo de fazer, porque é isso que faz toda a diferença. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, 2 gemas, 50 gramas de queijo parmesão, mais 50 gramas de queijo parmesão, só que eu escolhi assim, em filepas, sabe, pessoal? Em tirinhas. Eu acho que dá um acabamento assim perfeito para a nossa massa. E 600 gramas de margarina. Essa margarina, ela está gelada. E uma coisa muito importante para você anotar aí, é que essa margarina, ela tem 80% de lipídios. Todas as vezes que eu trago massa de empadas aqui no canal, eu falo, você tem que usar uma margarina com 80% de lipídios. E assim, olha só. Não estou fazendo propaganda, tá bom? É porque eu não quero que você erre aí na sua receita. Essa margarina aqui com 80% de lipídios, essa daqui, ó, 80% de gordura, é lipídios. Eu tirei daqui 600 gramas. E essa outra eu também uso ela, mas hoje eu não estou colocando ela. Olha, 82 de lipídios. Pode usar qualquer uma das duas, que a sua massa vai ficar perfeita. E eu começo misturando com o garfo, porque a palma de nossas mãos, ela é quente, e aí a margarina ela vai derreter. E esse é um tipo de receita que você tem que trabalhar com a massa gelada. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão misturados. Observe como ela fica uma massa, como se fosse uma farofa úmida. E só agora eu vou colocar a mão na massa. E aqui eu quero que você deixe o seu caderninho do lado, porque eu vou precisar muito dele. Quando você for misturar a massa com suas mãos, você não pode misturar assim, em formato de círculos,
porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Você tem que misturar essa massa assim, olha, como se fosse um gancho. E eu percebo aqui que essa massa, ela já deu ponto, ela é muito fácil de dar o ponto. E como que eu sei que ela deu ponto? Você vai fazer isso, você vai pegar, apertar e olha só, quebra fácil. Pega, aperta. Ela não estica. Eu vou modelar as empadas nessas forminhas aqui. E essas forminhas, elas são para empadas de lanchonete. E são forminhas assim, com tamanho aqui de 7 centímetros, de 7 a 8 centímetros aqui, olha. Esse aro dela aqui, a boca. Então, o que é que acontece? Se eu modelar nesse tipo de forminha, sem colocar um pouco de água, o que é que vai acontecer? Ela não vai ficar uma massa tão firmezinha, ela vai, como ela é uma massa quebradiça, quando você tentar desenformar, ela vai se quebrar toda. A dica aqui é a seguinte, coloque um pouco de água. Aqui eu tenho em média 100 ml de água, mas eu não vou usar tudo isso. Você tem que colocar aos poucos, assim, olha. Aqui, ó, vou colocar só mais um pouquinho. E pronto. Apenas isso. E agora eu vou finalizar com o queijo parmesão assim, ralado no lado mais fino do ralador. Aí você pode se perguntar: Edva, se eu não achar desse tipo de queijo parmesão, use 2 pacotinhos do queijo parmesão, que vai dar um total de 100 gramas. E por que eu fiz isso? Isso daqui, quando a empada assar, vocês vão perceber como que fica a massa. Fica umas filepas de queijo e fica lindo, sabe? Fica perfeito. E eu coloquei agora no final porque eu não quero que ele se desmanche. Eu quero apenas que ele fique unido na massa, mostrando o detalhe. Agora eu vou levar a massa para a geladeira e vou deixar descansar por 20 minutos. É na geladeira, tá bom, pessoal? Não é no freezer, não. A nossa massa já descansou. E eu quero que você observe bem de perto a qualidade dessa massa. Olha só. Perfeita, né? Uma massa básica e 3 sabores de recheios. Eu vou modelar 10 de cada. Eu vou pesar porções de 50 gramas. Quando você modelar as massas nas forminhas, a dica aqui é a seguinte, você tem que deixar assim, olha, ultrapassando as bordas, porque é isso aqui que vai facilitar quando eu colocar a tampa. E a quantidade aqui do recheio, eu uso uma colher de sopa não muito cheia. Se você quiser pegar o recheio e colocar no saco para confeitar, também é válido. Eu vou colocar requeijão cremoso. Se você não quiser colocar requeijão cremoso, porque é opcional, você vai rechear com mais frango. Observe que a forminha, ela não está até a borda aqui. Se você quiser fazer a sua produção de empadinhas apenas com o recheio de frango, para que você tenha noção aí, essa quantidade dá para você rechear 35 unidades, tá bom? Essa quantidade aqui. Experiência própria, viu? Agora vamos para mais uma dica. Cadê seu caderninho?
Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí que eu vou precisar dele. Olha só. Para fazer a tampa das nossas empadas, as tampinhas, em média, 35 a 36. Não vai ser essa quantidade toda aqui na tampa, mas é só para que você se oriente aí, tá? Você pode fazer porções de 35 gramas. Faça uma bolinha, vai facilitar muito. Isso aqui facilita muito, viu? Aí você vai fazer isso, olha. E vai pressionar assim. Olha só como fica linda, bem fechada. Perfeita, né? E eu vou fazer assim com todas. Agora, vamos modelar a com recheio de bacalhau. Se você já me acompanha há muito tempo aqui no canal, você já sabe que eu não trabalho mais com salgados. Hoje eu me dedico apenas ao canal, ensinando todas as dicas e segredos de uma produção para vocês. E eu vou lhe contar uma coisa, já aconteceu comigo, eu colocar dentro da geladeira assim, de um sabor, de outro sabor, de outro sabor. E agora? Quando eu fui pegar, o que eu tive que fazer? Levantar aqui para poder ver qual era o recheio. Então, não fica legal você desmanchar o seu trabalho, né? Aí, ó, eu pegava e fazia assim. Só para eu poder saber que esse daqui é de frango. Por mais que você tenha vários tipos de formas em uma produção, pessoal, pode acreditar, a gente se atrapalha? Aqui eu tenho 10 azeitonas. E com essa quantidade de recheio, dá para rechear aqui mais 4 unidades. Agora vamos para o nosso terceiro recheio. E eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho, e ela é muito importante. Para fazer a empada de queijo e presunto, eu não posso simplesmente pegar desse jeito que está aqui e colocar aqui dentro e fazer a tampa. Por quê? Quando ela assar, a massa da empada ela já é seca. E com esse recheio aqui, sem umedecer, sem fazer uma misturinha, ele não vai ficar uma coisa suculenta, sabe? Pode até ficar gostoso, porque queijo e presunto em uma massa dessa fica assim com um sabor maravilhoso. Mas a textura não vai ficar legal. Então, o que é que você vai fazer? Para dar cremosidade ao recheio de queijo e presunto, eu vou precisar de 2 ovos, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, 2 colheres de sopa de amido de milho e 350 ml de leite gelado. Não coloque o leite quente. Outra coisa, gente, eu falo mesmo, eu não quero que você erre aí não. Essa coisa do recheio, ela é muito importante. Sabe o recheio de frango e o de bacalhau? Você não pode trabalhar com ele quente. Se você modelar suas empadas com os recheios quentes, sabe o que é que vai acontecer? Vai escaldar a massa. Ela não vai ficar uma massa quebradiça, não vai ficar suculenta. O resultado final, quando ela assar, que você for morder ali, o assado aqui vai estar solado. Só a parte de cima que pode ser
que fique na textura. Tenha esse cuidado aí. Por isso que eu estou falando aqui do leite gelado. Se tiver em temperatura ambiente, Ediva, pode? Pode. Nunca modele as suas empadas com os recheios quentes, nem morno. Ele tem que estar totalmente frio, tá bom? Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios. Essa mesma misturinha você pode usar para fazer as empadas de queijo. Eu já tenho aqui no canal como fazer a empada de queijo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Eu gosto de colocar aqui porque como ele tem um bico dosador, facilita muito. O liquidificador também tem, mas atrapalha muito grande ele. Se não for para dançar, nem me chame para festa. Porque eu só sei gravar assim, falando todas as dicas e segredos para vocês. Com 1 quilo de farinha de trigo, dá para você modelar 32 unidades. Agora sim, desde que as outras, pelo menos 10 ou 12, elas vão ser assim, sem tampas. Essa daqui, quando você modelar, você tem que tirar o excesso da borda, para que ela não fique feia assim. Aí você vai fazer isso. Sobrou essa porção aqui, então eu tenho um total de 32 empadas, sendo que 12 unidades elas estão sem tampas. Outra coisinha para você escrever aí. Se você não tem um forno grande e você está fazendo a sua produção aí de empadas, a primeira empada que você tem que colocar para assar é essa daqui. Não faça isso e deixe para colocar na próxima fornada. Não faça isso não. O seu forno ele já tem que estar quente, aí você já coloca logo essa daqui para assar, tá bom? Gente, eu não dou curso. Eu lhe ensino aqui todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. Então, tudo que eu puder falar aqui para você, eu vou falar. Vou finalizar com orégano. E para pincelar, eu vou usar 3 gemas, um pouco de azeite. Por que que eu coloco o azeite? Para evitar que a capinha aqui, depois de assadas, soltem. E aqui, ó, eu vou remover a película, porque facilita aqui no momento da pincelagem. Eu vou finalizar essas daqui, a de bacalhau, com parmesão e azeitonas. Esse parmesão aqui, ele está ralado no lado mais fino do ralador. E para finalizar de frango, eu vou usar parmesão e azeitonas. Eu escolhi a verde. Eu cortei assim, olha. E agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 20 a 25 minutos. E para você saber se elas já estão assadas, quando você perceber que elas estão bem coradas. E aqui é o seguinte, você tem que deixar elas esfriarem um pouco. Não tente tirar das forminhas agora, porque elas ainda estão terminando o processo de cozimento delas. Se você tentar tirar, ela vai quebrar. As nossas empadas já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. E quando elas estão bem assadas, olha, elas soltam
facilmente. Observe aqui a massa. Esses pontinhos aqui é o queijo ralado no lado mais fino do ralador. Olha só como ele fica. E eu não untei as formas, tá? Você não precisa untar. Sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. A dica que eu lhe dou é que você escolha uma embalagem que o cliente possa olhar e já ver ali a mercadoria, porque o cliente, ele come com os olhos. Você pode oferecer ao seu cliente uma bandeja mista. Ele vai ficar super feliz quando você disser que você tem aí uma bandeja com 3 sabores de empadas. E sobre o preço de vendas, eu não posso falar para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. As empadas, elas estão lindas, mas se você der um toque especial, tudo fica diferente. Olha só, o que foi que eu fiz? Tomate seco, folhinhas de salsinha e requeijão cremoso. E eu usei esse bico aqui, ó, que é um bico de pitanga. Olha. Se você não quiser fazer isso, você vai vender? Vai. Mas sabe quando você dá um toque final? Fica bonito, viu? Olha só. Dá outro charme, né? Essa daqui eu vou experimentar. Minha gente, que massa maravilhosa, o recheio, tudo assim combinando, sabe? Não, vocês precisam fazer. Gente do céu, derrete na boca. Vocês acreditam? Vou falar uma coisa pra vocês. Sem comentários. Não. Peraí. Com comentários. Gente do céu. E sabe por que eu faço isso? É para você conhecer a qualidade do produto que você vai fazer aí para oferecer ao seu cliente. Gente do céu, uma delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.